rapidamente o relatório. Naturalmente, vou fazer a leitura com mais cuidado, mas é um material longo, realmente, é uma leitura que requer bastante atenção, é um material bastante rico de informações, com as diretrizes. Fazer só um comentário, né? Uma discussão, um comentário. Eu percebi a preocupação, conforme até você falou aí, por exemplo, o relatório ele fala de diretrizes, né? Mas ele cita, por exemplo, textualmente o canal de São Lourenço. Que eu acho ótimo, acho perfeito destacar a preocupação com o canal de São Lourenço. Achei também muito interessante destacar a preocupação com a Serra da Tiririca, que é citada textualmente, a preocupação com a Praia do Sossego, que é citada textualmente. E aí eu quero comentar, eu não vi citada textualmente, e eu acho que seria de extrema importância para a cidade, a Lagoa de Piratininga e a Lagoa de Itaipu. Então, o relatório fala de sistema lagoar. Mas como nós só temos duas lagoas, aliás, duas belíssimas lagoas, não são apenas... Já foram mais bonitas, né? Não são apenas duas lagoas, são duas belíssimas lagoas. Eu acho que valeria destacar, até para dar uma relevância, assim como foi dada de muito bom tom, o canal de São Lourenço, Serra da Tiririca, e tem outra citação que agora me escapa, independente da generalidade, né? Só esse comentário aí. Eu acho que talvez é uma crítica naturalmente da época própria, mas só uma observação, talvez já possa ir adiantando. Uma observação também, posso falar? Pode. Gostaria de falar o seguinte, a gente continua, eu acho que nós estamos fazendo um plano diretor para uma cidade há pelo menos uns 50 anos. A gente tem aí, tem que ser revisado, mas a gente precisa botar as diretrizes para uma coisa de longo prazo, uma coisa que vai passar, eu acho que deveria passar de um governo, independente de quem for o governo. E me estranha muito se a gente quer botar uma população no centro de Niterói, a gente continuar mantendo aquele negócio de ônibus que tem lá, esqueci o nome daquele bagulho lá. Terminal, isso. Aquele terminal. Porque, na verdade, aquele terminal não serve a cidade de Niterói. Ela serve a região metropolitana. Então, eu proponho que esse terminal seja deslocado do centro de Niterói, seja colocado lá no Barreto, ali na saída da ponte, alguma coisa desse ponto, porque a partir do momento que a gente tem uma população vivendo naquela região, a gente não vai ter como passar aquela quantidade de ônibus que passam hoje lá. Você chegar agora lá às 6 horas da tarde, 5 horas da tarde, tem uma fila do terminal até a BR-101, um ônibus atrás do outro colado. E não é para servir a cidade de Niterói. Então é uma coisa que a gente tem que discutir, porque eu acho que não é por aí. Também serve a cidade de Niterói. Mas muito pouco. Muito pouco. Muito pouco. Não tem opção. Lá no plano lá de alguém que fez aí de mobilidade, você tinha diversas pequenos, cinco terminais, você tinha transporte, exatamente. E você teria lá aqueles 5 terminais, faria o transbordo e faria aquele negócio. Eu acho que a gente tem que olhar para isso também. Isso não é mais uma programação do ponto de vista das estratégias, como a gente define de uma diretora, do ponto de vista mesmo da técnica de delimitação de algumas áreas. E outra é mais uma dúvida, eu vou começar pela dúvida. Se a gente, nas diretrizes específicas de cultura, tem um dado momento que se faz uma citação explícita das APAUs. São instrumentos que foram previstos no plano diretor anterior, a qual fica revogada com a instituição deste. Só que neste não se delimita perímetro de APAUs. Ou seja, eu não consigo entender o que se faz referência. Porque a gente não vai ter um documento que substitui o anterior e faz referência ao instrumento anterior que não é previsto. Ou se ele é previsto por uma lei específica separada do plano diretor. Eu sei que a APAU ela tem uma regulamentação de uma lei separada, mas o perímetro de delimitação das APAUs está previsto no plano diretor anterior. Portanto, isso poderia criar um problema técnico para ser resolvido como ser pensado. Segundo, em relação às áreas de especial interesse social, diferente do plano diretor anterior, né, não foi feita uma opção
fazer um mapeamento de todas as áreas de especial interesse social, trabalhar de uma forma mais transversal, em grandes macrozoneamentos, que permitiria para as secretarias ou para quem for fazer os trabalhos poder ter seus mapeamentos, desoneraria um pouco essa centralidade no urbanismo. Porém, nos últimos anos o que a gente tem visto é que justamente diferentes mapeamentos sobre áreas de especial interesse social na cidade de Niterói têm criado conflitos que extrapolam a dimensão da política, e muitas vezes esses diferentes mapas são usados para legitimidades de coletivos, inclusive de comunidades, associações de moradores que dizem: não, olha, a prefeitura diz que não é área de especial interesse social, mas tem um estudo da universidade que diz que é, e aí como a gente lida com isso? Esse problema é corrente. E, portanto, eu acho que, do ponto de vista estratégico e histórico, eu acho que é inábil a gente não deixar isso mapeado de uma vez por todas, porque isso é uma perda. Isso faz com que a gente continue carregando um esqueleto, um fantasma, e não solucionando problemas, só que dessa vez, pelo menos, não há nem como ver quem pode resolver esses problemas, porque não está no plano diretor. Então isso vai criar vai se desdobrar em conflitos, que são conflitos políticos, conflitos do ponto de vista da política pública, necessariamente, se são conflitos que ocorrem atualmente. Então, esse ponto da técnica de área de especial interesse social. E, por fim, do ponto de vista da questão da zona portuária. Por quê? Também foi feita uma escolha, que inclusive lá na conferência a gente debateu, não, interessante seria um plano de obra geral que incorporasse também a área portuária, mas com diretrizes separadas e tal. Porém, a questão da zona portuária de Niterói, pela importância nacional que ela tem, incorpora interesses que muitas vezes extrapolam a dimensão municipal e investimentos. Portanto, novamente, do ponto de vista estratégico, talvez ter um mapa de zoneamento de interesse portuário, dessa indústria portuária, que possibilitasse deixar as claras as possibilidades de investimento nesse sentido, resolveria mais problemas do que criar mais problemas, porque haverá sobreposição entre debates sobre questões, por exemplo, de gestão de costa. Gestão de costa não necessariamente tem a ver com a dragagem do canal, mas você vai ter um investimento de ampliação de um porto que vai ter um impacto ambiental absurdo. E aí, ele está sendo incidido sobre qual regionalização, sobre qual tipo de diretriz a gente vai partir para fazer uma análise sobre esse investimento, que muitas vezes é um investimento nacional de grande capacidade e que a gente não pode desconsiderar. Então, eu acho que, do ponto de vista concreto das demandas, eu acho que ter um mapeamento das áreas de especial interesse social, de fato, para a gente poder minorar conflitos que cotidianamente acontecem nas ruas, e ter um mapa também que deixa delimitada a área de especial interesse da indústria portuária, onde a gente pudesse ter um direcionamento específico para aquela região, contemplando tudo de forma transversal. Ambiente, investimento, construção, específico para a portuária. Então, eu acho que as três questões são a mesma, na verdade. É até onde vai o refinamento do plano. Né? Agora, ele está nas diretrizes, ainda não chegou. Essa discussão eu já tive. Assim, a gente, alguns planos, o plano ele avança em algum zoneamento e deixa o resto para os PUs ou para o plano de uso, para o planejo do solo, né? E outros não, aí depende da opção. Eu concordo contigo, eu acho que a gente tem que botar, eu acho que ainda tem que descer a nível. Tem que descer em algumas questões específicas. Tá? Como o plano 92 fez, que criou as áreas de especial interesse. Né? Porque tem o argumento de que não, o zoneamento propriamente dito ficaria para o PUR, né? Que ele delimita a fração urbana em cada zonazinha, né? Exatamente, mas o plano diretor pode ir para avançar. Eu acho que esse ponto é perfeito. Mesma coisa das Abaús. Tá? Elas estão citadas lá, mas ainda não estão, a gente não chegou no nível de limitação. Eu acho que. Mas isso está no documento, desculpa te interromper, Fabrício, isso está no documento de que pode haver esse aprofundamento, essa limitação depois, porque eu acho que é importante deixar claro. Acho que agora a questão da definição. Eu acho que ainda não. Ainda não está ali uma definição exatamente, exato. Não digo a definição necessariamente da área,
Mas a definição se vai ter ou não. Se vai poder ter ou não. Você vota sem saber o que. Você vota, discute-se sobre as diretrizes sem saber o que vem depois. Você faz a partir das diretrizes. Se a diretriz não deixa explícitas que isso é possível, não necessariamente no segundo momento poderemos fazer. Então, assim, fica essa minha O plano de preocupação. 92, nas áreas de especial de interesse social, ele cita nominalmente, mas ele não delimita. Aí o que aconteceu? Ficou um monte, a gente no Urbanismo tem vários mapas, tem várias versões de mapas de áreas de especial de interesse social. E ninguém sabe qual é essa. Porque, aí algumas foram delimitadas depois do decreto, tá? Algumas foram delimitadas em CUR. Tem coisas que não tem CUR, por exemplo, tem área especial que estão lá o nome, né? O diretor falou assim, fica indicado para a criação as áreas especiais de interesse social, tal, mas é só um nome, né? Não fala que é o polígono que vai da rua tal, e regulamenta aí, pronto. E aí fica a discussão até onde o plano vai, porque senão o plano também vira um mega, né, uma grande lei de uso do solo. Até onde ele vai e até onde vem depois a lei que complementa ele. Tá? Mas eu tendo aí na sua no respeito às três exemplos que você citou aí, que eu acho que podem ser, em alguns casos ele pode avançar mais, tá? E acho que é totalmente pertinente a colocação. Sobre a fala sobre o terminal, eu acho que o terminal está estrategicamente ali, né? Eu acho que eles precisavam tirar do papel a linha 3 do metrô, né? Que aí eles colocam de trânsito lá, pesado que tem, né? Na ladeira, né? Agora eles não conseguem sair, né? Porque a gente não tem, né? Condicionalmente descobre de trânsito sem fazer né? A linha 3 é resolver o problema, com certeza. Depende do município. Depende do município. E a perspectiva atual, na verdade, é que não tem perspectiva disso acontecer. Então, mas seria. Pode estudar soluções, né? Talvez acabar com esse monte de linha e fazer um terminal de transferência, que saia depois uma linha de BRT só, que vai vir até. Porque na verdade essas pessoas têm que chegar nas barcas, na grande parte delas depende das barcas. E aí, bom, como é que resolve isso? Acho que é senso comum que precisa de uma racionalização. A gente pode discutir diretrizes específicas para essa questão, que vão inclusive para as mobilidades. Bom, alguém tem alguma questão? O vereador levantou a mão, por favor. Posso? Pode. Não, o conselheiro vai reclamar, não vai reclamar. Nem para mim, vai reclamar. Não vai reclamar. Não, Paulo, você conversa com o particular. É melhor. Assim como o SEAD, que tem um conjunto de outros trabalhos para fazer na vida dele profissional, eu também estou envolvido, apesar das Olimpíadas, eu não tenho caçado Pokémon, tenho assistido pouco às Olimpíadas, mas tem outras atividades para fazer nesse ambiente que a gente está vivendo. Mas numa leitura na diagonal, eu acho que tem vários elementos que nos obrigam a pensar, e eu não sei se esse cronograma, que pressupõe nós fazermos audiências públicas, sem que nós tenhamos dicotado o aprofundamento das diretrizes e o pensar sobre as diretrizes, se ele vai dar cabo de uma discussão rica. Se for apenas burocrático para aprovar até o final do ano, etc., é uma outra discussão. Não vou entrar nesse ritmo, nessa correria. O que eu estou dizendo é o seguinte: se a gente olhar conceitualmente o plano diretor vigente, a rigor nós nunca fizemos um balanço da aplicação desse plano diretor naquilo que ele nortearia o desenvolvimento da cidade. O balanço crítico, ele é de 92, nós estamos em 2016, nós não fizemos balanço nenhum. O que nós aproveitamos dele em 92 para cá? O que nós deixamos de fazer? Entre eles, deixamos de fazer 2 planos urbanísticos regionais, na estrutura que conceitualmente o plano diretor anterior tinha, que ele definia 5 regiões da cidade, leste e Pelotiva, só recentemente a gente, mantendo a estrutura conceitual do plano diretor de 92, apenas recentemente, com outros conceitos
diferentes daqueles aplicados no PUR da Zona Norte, que é o mais novinho, e os dois da Orla da Bahia e o da região oceânica, nós introduzimos, inclusive, no plano urbanístico de Pelutiba, conceitos estruturalmente diferentes daqueles que nós adotávamos nos 3 planos anteriores. E o governo, inclusive, dizia que o balão de ensaio e as discussões em torno do PUR de Pelutiba norteariam, o que deveria ser o contrário, norteariam conceitualmente a estruturação do plano diretor. Eu, por exemplo, acho que é um trabalho para mim. Se ele for individual e não for coletivo, é muito penoso fazer. Eu acho que a gente deveria fazer um balanço do plano diretor à luz do que ele nos serviu ou não serviu, daquilo que nós não aproveitamos apesar de estar previsto, e verificar até que ponto essas diretrizes vão engordar conceitualmente o que tinha no novo plano diretor anterior. Porque se eu fizer um novo conceito de plano diretor, as confusões que deixaram para trás e não foram resolvidas vão se manter. Vão se manter. Então, exemplo, nós temos que fazer uma discussão portuária. A atividade portuária em Niterói não é alfandegada, significa ela rende pouco atividade no CISS, ela rende pouco recurso para o Niterói porque ela está destinada a offshore. E reparo, né? Não sei qual é a intensidade, mas uma boa parte das discussões que giram em torno do porto é que ele venha a ser um porto alfandegado, com diminuição do calário, ele vai novamente, o povo vai financiar via BNDES, você abaixar o calado para que ele receba navios. Dizem os entendidos, não é minha área, que essa enseada aqui de Niterói, apesar de ser pequena, se nós compararmos com o Rio de Janeiro, ela é uma área que, protegida da retroárea, que nós não estamos considerando retroárea virou Rio Decor, retroárea já virou prédio de edifício na frente do porto. Como é que a gente vai pensar o porto e a atividade portuária em Niterói se nós desconsiderarmos a necessidade de retroárea, mesmo que você tenha um porto que tenha mudado suas características? Eu preciso de menos armazém e preciso mais área para container, porque a atividade portuária ela está hoje orientada por uma outra lógica. Uma outra, exatamente. Uma outra lógica. Nós temos que discutir o que a gente faz, estruturalmente falando, o que se pensava no plano diretor anterior e o que se pensa hoje, se isso é atingido ou não pelas diretrizes, para a área que cobre toda a construção naval, que ocupa duas parcelas importantes do território absolutamente estranguladas e sem nenhuma infraestrutura que compatibilize a atividade industrial ali exercida e a habitação. Em determinados momentos é um inferno para quem vive na Ilha da Conceição. Acho que a Ilha da Conceição não merece isso, assim como a Ponta da Areia, onde atividades também são feitas. Agora, mais importante para mim, nós tivemos em 2004 a atualização, não foi revisão, a atualização do plano diretor de Niterói com os instrumentos herdados do Estatuto da Cidade. Eles foram incorporados. Nós temos que pensar a atualização do novo plano diretor, considerando qual é a vontade que nós temos política na cidade de Niterói, aplicar os instrumentos do Estatuto da Cidade. Porque se a gente fica teorizando sobre justiça, habitação, vocação do bairro A, B ou C, se nós não atualizarmos com muito rigor conceitual os instrumentos do Estatuto da Cidade e aplicarmos, exemplo, o PTU progressivo, nós vamos aplicar como? Depende da vontade do prefeito, né? Porque o Eduardo Paes... Já foi regulamentado também. Ele foi incorporado ao Estatuto da Cidade. Nós temos um prédio, por exemplo, em frente ao Niterói Shopping, com 13 andares, que não cumpre nenhum papel social. E não sei qual é o papel que ele reserva, não estou querendo colocar a comunidade carente nem para pagar elevador. A discussão é de outra natureza. Não cumpre o papel social. O que eu estou fazendo com aquilo? Eu não aumento o IPTU, eu não desaproprio, eu não transformo aquilo em recurso para que possa compor um fundo de habitação de interesse social, não faço absolutamente nada. Como é que está o IPTU daquilo? Está sendo pago? Não está sendo pago? Estudos do tipo que foram incorporados como estudo de impacto de vizinhança.
é absolutamente ridículo, ou ridícula, contra a minha vontade, nós fomos minoria quando na votação, os instrumentos de estudo de impacto de vizinhança que nós temos em lei e em trabalho são ridículos, que não conseguem, que quantificam os impactos a partir de área construída, o que é uma bobagem, porque eu construí um Instituto Abel igualzinho na região oceânica, tem um impacto X. Se eu construir um segundo Instituto Abel na Roberto Silveira, tem um impacto que é 10, 20 vezes X. Então eu não posso ter um instrumento que foi incorporado ao plano diretor atualizado pelo Estatuto da Cidade, um instrumento cuja ineficácia não atende à proteção dos interesses da cidadania. O direito de vizinhança. E aí, para fechar, porque são coisas que nós temos que discutir conceitualmente e verificar de que serviu aquela adequação do plano atual diretor aos instrumentos do Estatuto da Cidade, eu não aplico nenhum deles. Todo mundo fala no ambiente capitalista que a gente vive, que contrato é contrato e não pode ser quebrado. Não é verdade? Todo mundo diz, não pode quebrar a tarifa da AMPA porque tem um acerto nacional, equilíbrio econômico e financeiro do contrato, e o equilíbrio econômico, ambiental de uma pessoa que assinou um contrato com um PUR da sua cidade, com a prefeitura da sua cidade, que dizia que um determinado lugar que ele mora era para ter residência de 1 ou 2 andares no máximo. Ele levanta um pequeno muro de ou não para garantir a privacidade, e o direito à privacidade, a garantia constitucional, o direito à propriedade com privacidade e garantia constitucional. Depois, alguém, e aí incluindo nós, derrotados ou não, autorizamos construir um prédio de 20 andares do lado do camarada, sem perguntar a ele se ele se incomoda que todo prédio vizinho olhe, ou interrompa, ou violente a privacidade dele. Vamos discutir ou não? E incorporar no plano diretor conceitos do direito de vizinhança? Vamos ou não? Essa é fácil de falar, difícil de fazer. Mas o que eu acho é que um cronograma desse tipo, que elabore ou pretenda fazer, e eu acho que tem que fazer mesmo, no âmbito do Executivo, 5 audiências públicas, sem que nós tenhamos esgotado a análise das diretrizes, e que possamos ter tido um tempo para ver essas diretrizes, se elas vão servir de base para o que ele falou. Vai servir de base para a definição de APAU, vai servir de base para proteção a outros ambientes, não apenas o urbanismo. Nós temos que fazer isso. Eu acho que fazendo com esta pressa, talvez, para não dizer, tenho praticamente certeza que a gente vai ter dificuldades para fazer. Aliás, Helena, eu acho que o plano diretor não é querer jogar com a barriga, empurrar com a barriga, não. Porque a minha formação profissional não permite fazer algumas coisas mal feitas. Eu tenho dificuldade de fazer mal feita. É herança e vício de ter trabalhado numa empresa militarmente hierarquizada. Eu não gosto de fazer coisa mal feita. Eu acho que o plano diretor não seria para esse resto do governo. Eu acho que a gente deveria estudar, sim, intensamente, aprofundar intensamente, porque o concordo do plano diretor não pertence a um governo. O plano diretor é da cidade. Ela projeta a cidade durante um período grande. Eu acho que a gente deve esgotar todos os estudos que nos capacitem a fazer um bom plano, tá? Sem a preocupação de tê-lo aprovado até o final do governo. Porque nós corremos o risco de termos algo que não atenderá o desenvolvimento da cidade. Corremos o risco de sequer aproveitarmos os instrumentos que foram incorporados e que até hoje não foram disciplinados do Estatuto da Cidade no plano diretor de Niterói. Então, uma observação de caráter geral, muito baseada numa leitura da diagonal, no que eu tenho de memória do plano diretor anterior, eu vejo como se fossem estudos diferentes, entendeu? Eu tenho um plano diretor, eu tenho uma determinada estrutura, eu não vejo como essas diretrizes possam acobertar a modernização e a valorização do que tem de bom no plano diretor anterior, considerado por vários urbanistas, não tão modernos quanto os mais recentes, considerado por vários urbanistas como um bom plano. E isso não é, a gente não precisa mais puxar o saco, nem idolatrar João Sampaio, mas João Sampaio não é uma pessoa qualquer nessa cidade. Foi pioneiro de um conjunto de iniciativas de vários urbanistas do Brasil
que influenciaram, inclusive, na elaboração do Estatuto da Cidade. E todo mundo costuma dizer, de maneira desrespeitosa, que João Sampaio, enquanto deputado federal, não fez nada. Porque a maior parte do povo não olha o que o vereador faz, o que o deputado estadual faz ou o que o deputado federal faz. João Sampaio dedicou todo o seu mandato na Comissão de Urbanismo da Câmara Federal para tornar a realidade o Estatuto da Cidade. Com a sua experiência enquanto gestor de Niterói, com a experiência de quem elaborou e estimulou a formulação do primeiro plano diretor que nós tivemos em 92, tão logo a Constituição de 88 foi aprovada, que a Constituição Estadual foi aprovada, que a Lei Orgânica foi aprovada em 90, 2 anos depois, tinha um plano diretor, feito com muita discussão. Então eu acho que a gente não pode deixar de aproveitar o que tem de memória positiva na concepção e na estruturação do plano diretor anterior. Se houver aderência no que a gente está fazendo agora, melhor ainda. Está tudo estruturado para robustecer. Mas se não, a gente deve ter mais cuidado na hora de elaborar. Eu acho que foram observações muito pertinentes. Eu só queria fazer só um comentário. No plano nós não estamos fazendo uma coisa soldada. Foi dado o cronograma, nós trouxemos profissionais que trabalharam no plano diretor para virem aqui explicar, né, o que norteou o plano de 92. Esses documentos estão na internet há 2 anos já que nós colocamos na página do plano diretor. A gente tem procurado informar sempre que possível. O concurso no último ano e meio, a gente só falou de plano diretor. Então, eu acho assim, não estamos fazendo de maneira soldada, de maneira correndo, não. A gente está fazendo dentro de um tempo, de anos, inclusive, a fase diagnóstica para incorporar o debate da Conferência da Cidade. Foi um momento também que várias pessoas levantaram, várias pessoas aqui leram o plano de 92, têm opiniões sobre o plano de 92. Eu acho que eu convido a todos que leiam o diagnóstico outra vez, que leiam o cenário. Se entrarem na página do plano diretor, tem vários documentos, acho que vale a pena uma releitura. Inclusive, a própria questão da centralidade, voltando a falar de 92, tem mapa lá que mostra o plano de 92, identificou tais centralidades para serem desenvolvidas, e a centralidade aconteceu 1 metro depois, 500 metros depois. Enfim, a cidade tem a sua dinâmica, né? A centralidade do Jardim de Caraí é a versão recente. Esses documentos expressam... Do Jardim de Caraí, com atividade comercial. Esses documentos expressam a dinâmica de Niterói, expressam... a gente está... Todos os documentos estão lá, a gente procurou escanear tudo para colocar todos os documentos de 92 no site, enfim, na nossa página. Então, acho que assim, a gente também precisa que haja um esforço dos conselheiros para fazer uma releitura dessa documentação toda e participem das audiências. Então, e vão surgindo sugestões, como o senhor mesmo deu, o nosso colega lá, o Lucas. Enfim, são discussões que vão aperfeiçoando aí o produto final, né, que é o plano diretor de todo nós queremos. A regulamentação dos instrumentos pode estar trabalhando para que isso. O plano saia com ela, eu espero que aconteça. O projeto de lei saia com a regulamentação para ser discutida na Câmara, claro. Como São Paulo fez. Pegou no corpo do plano diretor e já regulamentou os instrumentos. O cadastro multiplanitário, acho que vai ser uma ferramenta, não está sendo executado, pode ser uma ferramenta importante também, disponível, né? Uma boa regulamentação, um bom instrumento técnico, como eu espero que seja o cadastro multiplanitário. Aí eu acho que o município vai ter uma condição boa de atacar essas questões. E eu avançaria até mais também, não, talvez não tão importante, mas quanto à questão da conservação das edificações, né? Outra questão do município. É importantíssimo para a imagem da cidade, para o ambiente urbano. Mas enfim, aí são vários. Vamos lá. Eu queria só colocar 2 pontos. É o caso, eu dei uma folhada no documento, né? Não li profundamente, mas é o caso da Lagoa, né? Eu acho que a gente tem um potencial ambiental ali enorme e um potencial turístico também, ou seja, geração de emprego grande nas lagoas. E eu fico preocupado com a Lagoa Itaipu, porque o documento, já que ele vai traçar a diretriz, eu acho que a gente poderia definir um formato para a Lagoa, ter uma coisa mais detalhada, uma diretriz mais bem formada,
para que o município brigue por esses dois potenciais que ela tem, né? Tanto a de Piratininga como a Itaipu. Eu sei que a de Piratininga já tem um parnite, ela está incluída. Eu estou preocupado muito com a Itaipu, que ela praticamente está em aberto. Nós temos uma área grande ali, uma área muito enorme. Eu acho que o plano poderia definir melhor isso daí. O que pode ser construído e o que não pode. E aí já mostraria isso já. Então, eu acho que seria um ponto essencial para a gente definir já como diretriz nesse plano. E outro ponto também é... já está incluído como área de preservação do ecossistema natural. Seria a parte mais... Mas não está definido. Ela está dentro da reserva. Mas não está, você não tem uma definição. Acho que a gente poderia trabalhar melhor em cima disso, já sair com uma definição. Olha, essa área pode ser construída, essa área não pode ser construída. O que vai ser turístico, o que vai ser ambiental, então tem que pensar em cima disso, como foi feito com a Lagoa de Piratininga. Eu acho que o plano poderia ter uma diretriz nesse sentido já, indicando um caminho que nós vamos seguir. Quando for feita a renovação do plano urbanístico da região, entraria mais em detalhes. E outro ponto que eu acho importante é quanto à questão da mobilidade. Nós temos o plano de alinhamento de vias que é de 97. E eu acho que esse plano de alinhamento poderia ser incorporado no nosso plano diretor e a gente definiria as vias, porque nós estamos falando de mobilidades, os corredores principais. Eu acho que seria muito importante a gente estar com isso aí já nesse plano. Porque tem vários pontos de cidade, temos estrangulamento, né? Então, a minha região é Pelotina mesmo. Tem vários pontos que engarrafam muito, são gargalos, né? Então, acho que a gente já poderia repensar esse plano de alinhamento, trazer esse plano de alinhamento para esse plano diretor, já definiria as vias principais, pensando em mobilidade da cidade. Tem a doutor Celestino, Marquês do Paraná, plano de alinhamento. Fala aí. Bom, mais alguma questão? Mais alguma questão? Então, convite os senhores a lerem o documento no site das audiências públicas e dia 12 de setembro, então voltaremos aqui para discutir as diretrizes em detalhe. Obrigada a todos, bem-vindos e boa noite. Todos assinaram o livro? Paulo, assina o livro.